Ele riu quando ela lhe disse que estava grávida, mas 2 anos depois, um único olhar para os gêmeos com os seus olhos trouxe o homem mais poderoso da sala aos seus pés. O restaurante estava silencioso daquela maneira artificial e controlada que vem com o dinheiro e a reputação. Uma música suave flutuava pelo ar, taças tilintavam gentilmente e tudo era polido até a perfeição. Ricardo Menezes estava sentado em sua mesa habitual perto da janela, sua postura relaxada, sua confiança inquestionável. Como CEO de uma rede de hotéis de luxo, ele estava acostumado a ser admirado, ouvido, obedecido. O poder havia se assentado nele como uma segunda pele. Heloísa Moreno estava a poucos passos de distância, com as mãos entrelaçadas, enquanto esperava o momento certo para se aproximar. Ela usava seu uniforme padrão, simples e arrumado, o tecido esticando ligeiramente sobre seu abdômen de uma forma que ela não podia mais esconder. Por semanas, ela havia ensaiado essa conversa em sua mente, imaginando dezenas de versões, nenhuma delas fácil, todas assustadoras. Quando Ricardo finalmente olhou para ela, sua expressão mudou apenas brevemente, oscilando com uma leve irritação pela interrupção. Sim? Ele perguntou casualmente. Heloísa engoliu em seco. Preciso falar com você, em particular. Ele olhou para o relógio, depois fez um gesto preguiçoso em direção à cadeira vazia à sua frente. Você tem 2 minutos. Ela se sentou lentamente, o coração batendo tão forte que tinha certeza de que ele podia ouvir. O cheiro de perfume caro misturava-se ao aroma familiar do restaurante, ancorando-a e fazendo o momento parecer dolorosamente real. Estou grávida, disse ela, forçando as palavras a saírem antes que a coragem falhasse. Por um segundo, Ricardo simplesmente olhou para ela como se processasse uma piada inesperada. Então, ele riu. Não alto, não cruelmente a princípio, mas com clara descrença, balançando a cabeça levemente. Você está falando sério? Perguntou ele, a diversão rastejando em sua voz. Elô, isso não tem graça! O rosto dela perdeu a cor. Não estou brincando. É seu. Foi quando o sorriso dele endureceu. Não, disse ele secamente. Isso não é possível, e mesmo que fosse, este não é o meu problema. Heloísa sentiu a sala inclinar ligeiramente. Não estou pedindo dinheiro, disse ela calmamente. Só achei que você deveria saber. Ricardo recostou-se na cadeira, cruzando os braços, seus olhos azuis frios e desdenhosos. Você sabia exatamente o que estava fazendo, respondeu ele. Não espere que eu entre nesse teatro. Lágrimas queimavam atrás de seus olhos, mas ela se recusou a deixá-las cair. Ela se levantou lentamente, as mãos tremendo agora, o corpo inteiro tenso de humilhação. Eu confiei em você, disse ela, com a voz mal audível. Ricardo debochou. Esse foi o seu erro. Heloísa virou-se e se afastou, cada passo mais pesado que o anterior, a visão embaçando enquanto desaparecia nos fundos do restaurante. Ricardo observou-a ir por apenas um momento antes de voltar para sua bebida, o riso dos convidados próximos engolindo o silêncio que ela deixou para trás. Ele não tinha ideia de que o momento que descartou tão facilmente voltaria um dia para estraçalhar tudo o que ele acreditava sobre si mesmo. As semanas que se seguiram passaram em um borrão de exaustão e determinação silenciosa. Heloísa continuou trabalhando no restaurante enquanto seu corpo permitia, forçando-se a cumprir longos turnos, mesmo quando as náuseas e tonturas se tornaram companheiras constantes. Cada passo parecia mais pesado que o anterior, mas ela se recusava a pedir tratamento especial
ou simpatia. Orgulho e medo a impulsionavam em igual medida. Ela não podia se dar ao luxo de ser fraca. Não agora. Ricardo a evitava completamente. Seus horários mudaram de uma forma que tornava encontros casuais impossíveis, e, quando seus caminhos se cruzavam, o olhar dele passava por ela como se ela não existisse mais. Para ele, ela já havia sido descartada, arquivada como um inconveniente indigno de pensamento posterior. Heloísa percebeu a mudança imediatamente, mas não disse nada. O silêncio, aprendeu ela, era mais seguro que a esperança. À medida que a gravidez progredia, o desgaste físico tornava-se difícil de ignorar. Algumas noites ela voltava para seu pequeno apartamento nos arredores da Zona Sul, mal conseguindo ficar de pé, desabando no sofá, ainda de uniforme. Ela falava em voz alta para o quarto silencioso às vezes, descansando a mão no ventre, sussurrando desculpas à vida que crescia dentro dela, pela incerteza que os aguardava. O medo rastejava durante as longas horas da noite, mas todas as manhãs ela se forçava a levantar e tentar novamente. Quando a médica confirmou que ela carregava gêmeos, Heloísa sentou-se paralisada na sala de exames, a notícia batendo nela em ondas. 2 batimentos cardíacos, 2 vidas. A responsabilidade dobrou instantaneamente, junto com seu medo. Ela considerou ligar para Ricardo então, apenas mais uma vez, mas a memória de sua risada a paralisou. Ela saiu da clínica sozinha, segurando as imagens do ultrassom que não tinha certeza se era corajosa o suficiente para olhar. Seu corpo começou a lutar conforme os meses passavam. A gravidez foi difícil, complicada pela exaustão e pelo estresse, e, eventualmente, sua médica insistiu que ela parasse de trabalhar. O restaurante a substituiu sem hesitação. Seu último pagamento mal cobriu o aluguel. O orgulho a impedia de pedir ajuda a qualquer pessoa, mesmo quando o dinheiro ficava perigosamente escasso. Heloísa deu à luz cedo, em uma noite de tempestade em São Paulo, que parecia interminável. A dor era avassaladora, mas o medo a impulsionou. Quando os choros finalmente encheram a sala de parto, agudos e frágeis, ela desabou completamente. Léo e Noah eram pequenos, mais fracos do que deveriam ser, seus dedos minúsculos curvando-se instintivamente ao redor dos dela, como se pedissem para ela não os soltar. Ela ficou no hospital mais tempo do que o esperado, observando monitores, contando respirações, rezando silenciosamente. Ninguém sentou ao lado de sua cama. Ninguém veio correndo quando as enfermeiras davam notícias. Era apenas ela, aprendendo a ser mãe de 2 recém-nascidos ao mesmo tempo, aprendendo a ser forte quando se sentia tudo menos isso. Ela escreveu uma mensagem para Ricardo uma vez, tarde da noite, segurando um bebê enquanto o outro dormia em seu peito. As palavras eram simples. Eles nasceram, são meninos, são seus. Ela encarou a tela por um longo tempo antes de enviar. A mensagem nunca foi respondida. Quando ela preencheu as certidões de nascimento, sua mão tremeu ao deixar o nome do pai em branco. O espaço vazio parecia mais alto que qualquer acusação. Doeu mais do que ela esperava, mas também endureceu algo dentro dela. Se ela ia criá-los sozinha, então faria isso completamente, sem esperar por um homem que já tinha escolhido não acreditar nela. Os primeiros 2 anos foram os mais difíceis de sua vida. O sono vinha em fragmentos. A preocupação tornou-se constante. Ela aprendeu a acalmar 2 bebês chorando ao mesmo tempo, a esticar um real de forma impossível, a sorrir através de uma exaustão tão profunda que parecia permanente. Ela voltou ao trabalho quando pôde, aceitando turnos em uma lanchonete menor, equilibrando horários com creche, doenças
e fadiga interminável. Léo era mais barulhento, impaciente, sempre buscando o mundo exterior, enquanto Noah observava tudo silenciosamente, absorvendo tudo com olhos azuis arregalados e sérios. Ambos tinham cabelos castanhos, grossos e rebeldes, e o mesmo olhar marcante que encarava Heloísa no espelho da memória que ela tentava não revisitar. Às vezes, tarde da noite, ela se perguntava se Ricardo pensava nela, se ele se lembrava da maneira como riu, se ele reconheceria a si mesmo em seus filhos, se algum dia os visse. O pensamento trazia dor, mas também determinação. Ela havia sobrevivido sem ele. Seus filhos cresceriam amados, protegidos e desejados. E, no entanto, no fundo, Heloísa sabia que a verdade não havia terminado de se desenrolar. O destino, suspeitava ela, tinha um senso de tempo cruel. 2 anos depois, a vida havia se estabilizado em um ritmo que Heloísa jamais teria escolhido, mas ao qual aprendera a sobreviver. As manhãs começavam antes do nascer do sol, sempre da mesma forma, com mãos pequenas puxando sua camiseta e vozes familiares chamando de seus berços. Léo era sempre o primeiro a acordar, impaciente e exigente, enquanto Noah o seguia mais calmamente, observando o mundo com olhos azuis sérios que pareciam pensativos demais para uma criança da sua idade. Heloísa movia-se pelo pequeno apartamento por instinto, preparando mamadeiras, trocando roupas, murmurando garantias que mal tinha energia para sentir. Ela trabalhava em um restaurante modesto de bairro agora, nada parecido com o lugar elegante onde sua vida se fragmentara anos atrás. O salário era menor, as horas mais longas, mas o gerente era gentil e flexível, e isso importava mais do que prestígio. Naquela tarde específica, o restaurante zumbia com seu caos habitual. Pratos batiam, vozes se sobrepunham e o ar cheirava a comida frita e café. Heloísa equilibrava uma bandeja em um braço enquanto olhava para o relógio, contando os minutos até seu turno terminar para buscar os meninos na creche. Ela nunca esperou ver Ricardo Menezes novamente. Ele entrou cercado por pessoas, sua presença inconfundível mesmo antes de ela reconhecer seu rosto. Ele parecia quase o mesmo de sempre, polido e confiante, vestido em um terno caro que parecia absurdamente fora de lugar entre as cabines desgastadas e mesas lascadas. O riso o seguia facilmente e várias cabeças se viravam instintivamente em sua direção. Heloísa congelou por uma fração de segundo. Seu coração começou a bater tão forte que ela se sentiu tonta, memórias voltando com clareza dolorosa. Ela disse a si mesma para respirar, para se mover, para fingir que não o havia notado. Mas era tarde demais. O destino cruel e preciso o havia colocado diretamente em sua linha de visão. Ricardo não a tinha visto ainda. Ele estava focado nas pessoas ao seu redor, gesticulando casualmente enquanto falava, inteiramente inconsciente do desastre silencioso que se desenrolava a poucos metros. Heloísa virou-se bruscamente e desapareceu no corredor dos fundos, segurando a borda de um balcão até que suas mãos parassem de tremer. Ela não queria isso. Ela não precisava disso. Ela havia construído uma paz frágil e se recusava a deixá-lo rasgá-la novamente. Quando seu turno finalmente terminou, o sol já começava a baixar no céu, lançando uma luz quente sobre a rua. Heloísa caminhou em direção à creche com uma mistura familiar de exaustão e antecipação, seu corpo doendo, sua mente já mudando para o modo mãe. No momento em que Léo e Noah a viram, abriram largos sorrisos, braços minúsculos estendidos, vozes chamando seu nome. A tensão em seu peito aliviou-se instantaneamente enquanto ela os erguia,
um em cada quadril, sentindo o peso deles ancorá-la no presente. Ela não notou o carro preto a princípio. Ricardo estava sentado no banco de trás, ouvindo apenas metade do que seu motorista dizia, seus pensamentos em outro lugar após uma reunião improdutiva. Seu olhar vagou ociosamente pela janela e, então, parou. Heloísa estava na calçada à frente, segurando 2 bebês. Por um momento, sua mente rejeitou o que seus olhos viam, remodelando a imagem em coincidência, imaginação, qualquer coisa mais segura que a verdade. Então um dos meninos riu, virando o rosto totalmente para a rua. A respiração de Ricardo travou bruscamente. Cabelo castanho, olhos azuis, seus olhos. O carro diminuiu a velocidade enquanto seu coração começava a acelerar, o reconhecimento batendo nele com uma força aterrorizante. O segundo menino mexeu-se nos braços de Heloísa, idêntico ao primeiro, a semelhança inegável agora que tomara forma. Seu estômago revirou, o peito apertando até doer para respirar. "Pare o carro!" disse ele de repente com a voz tensa. O motorista hesitou, mas obedeceu. Heloísa ouviu o som dos pneus atrás dela e virou-se instintivamente, um pavor instalando-se no fundo de suas entranhas antes que seus olhos confirmassem. O momento se estendeu insuportavelmente enquanto Ricardo saía para a calçada, sua confiança desaparecida, sua expressão despida. Seus olhos se encontraram. Por vários segundos, nenhum deles falou. O barulho da cidade desvaneceu-se em segundo plano, enquanto anos de silêncio colapsavam naquele único espaço entre eles. O olhar de Ricardo caiu sobre as crianças novamente, seu rosto perdendo a cor conforme a compreensão se firmava totalmente. Sua garganta apertou e, antes que pudesse se conter, lágrimas encheram seus olhos, transbordando enquanto sua compostura finalmente se estraçalhava. "Meu Deus!" sussurrou ele. "Heloísa!" Léo olhou para ele com curiosidade aberta e então sorriu brilhantemente. "Mamãe", disse ele apontando, "aquele homem parece com a gente." Ricardo caiu de joelhos sem pensar, uma mão cobrindo a boca enquanto um som quebrado escapava dele. Pela primeira vez em sua vida não havia nada atrás do que se esconder. Sem dinheiro, sem poder, sem negação. Apenas o peso insuportável de uma verdade da qual ele havia rido, agora parada em sua frente, cobrando o preço. Heloísa apertou o abraço nos meninos instintivamente, seu corpo reagindo antes que sua mente pudesse acompanhar. O mundo havia se estreitado para aquele trecho de calçada entre eles, o zumbido do trânsito e vozes distantes desaparecendo em um borrão indistinto. Ricardo ainda estava ajoelhado à sua frente, seu terno amassando contra o concreto, seu rosto pálido e desprotegido de uma forma que ela nunca vira antes. "Não", disse ela calmamente, a voz firme apesar da tempestade que crescia dentro dela. "Por favor, não faça isso aqui." Ricardo olhou para ela, os olhos vermelhos, desfocados, como se tentasse entender como havia chegado aquele momento. "Eles são meus", disse ele, não como uma pergunta, mas como uma constatação que chegava tarde demais. "Eles são realmente meus." Heloísa engoliu em seco, o aperto familiar no peito. "Você não pode decidir isso agora", respondeu ela. "Você decidiu 2 anos atrás." Léo remexeu-se em seus braços, estendendo a mão para Ricardo com curiosidade inocente, enquanto Noah observava silenciosamente seus dedos pequenos agarrando o tecido da jaqueta dela. O contraste quebrou algo em Ricardo completamente. Ele se levantou lentamente, limpando o rosto com as costas da mão, constrangimento e arrependimento guerreando abertamente em suas feições.
Eu não sabia, disse ele roucamente. Eu estava errado. Eu fui cruel. Eu ri e achei que era mais fácil não acreditar em você. Heloísa mudou seu peso, a exaustão infiltrando-se em seus ossos. Eu lhe disse a verdade, disse ela. E você escolheu não ouvir. Passei noites em hospitais sozinha, preenchi papelada sozinha, aprendi a ser mãe de 2 bebês sozinha, enquanto você continuava vivendo sua vida. Suas palavras não foram gritadas, não precisavam ser. Cada frase pousava com força silenciosa, despindo qualquer defesa que Ricardo pudesse tentar construir. As pessoas começavam a notar agora, olhando enquanto passavam, diminuindo os passos, sentindo a tensão no ar. Heloísa virou-se ligeiramente, protegendo os meninos com seu corpo. Isso não é cena para eles, disse ela. Se você quiser conversar, não será aqui. Ricardo assentiu rapidamente, o desespero oscilando em seu rosto. Por favor, disse ele. Apenas me dê uma chance de explicar, de ouvir. Ela hesitou, cada instinto alertando-a sobre o quão perigosa a esperança podia ser. No entanto, ela também viu algo que não esperava ver tão claramente. Um remorso que não era mais encenado, não era mais controlado. E isso a assustava mais do que a arrogância dele jamais fizera. Há um café do outro lado da rua, disse ela, finalmente. 10 minutos, só isso. Dentro do café, o ar era quente e cheirava levemente a café e açúcar. Heloísa acomodou os meninos nas cadeiras com eficiência praticada, tirando lanches de sua bolsa, murmurando suavemente, até que estivessem distraídos. Ricardo sentou-se à frente dela, a postura rígida, as mãos entrelaçadas como se temesse que elas se despedaçassem se tremessem. Eu tentei entrar em contato com você, começou ele. Depois daquela noite, quero dizer. Eu disse a mim mesmo que você voltaria se fosse real. Heloísa soltou um suspiro amargo e sem humor. Eu voltei, disse ela. Você não atendeu? O silêncio caiu entre eles, pesado e sufocante. O olhar de Ricardo vagou novamente para os meninos, para a maneira como Léo mastigava pensativamente um biscoito, para a maneira como Noah se inclinava sutilmente em direção ao irmão. Eles se parecem tanto comigo, disse ele baixinho. Eles se parecem com eles mesmos, corrigiu Heloísa. E eles estão felizes? Isso não é algo que vou arriscar. Ricardo assentiu lentamente. Eu não quero tirar nada de você, disse ele. Eu só quero ser o que quer que eles me permitam ser. Heloísa estudou-o por um longo momento. Ela viu o homem que havia rido de seu medo, mas também viu o homem que agora estava se desfazendo sob o peso do que negara. A confiança não voltava simplesmente porque lágrimas foram derramadas. Você não recebe perdão instantâneo, disse ela, e você não ganha acesso só porque compartilha o sangue deles. Eu entendo, respondeu ele. Farei o que você pedir. Aquele foi o momento em que Heloísa percebeu o quanto o poder havia mudado de mãos. 2 anos atrás, ela estivera diante dele sem nada. Agora, tudo o que importava estava nas mãos dela. Ela pegou os meninos novamente, levantando-os com facilidade familiar. Começaremos com a verdade, disse ela. Um teste de DNA e limites. Se você os cruzar, acabou. Ricardo levantou-se também, assentindo sem hesitação. O que for preciso. Ao saírem de volta para a luz do sol, Heloísa sentiu o passado pressionar de perto mais uma vez, mas desta vez ela não se sentiu pequena. Sentia-se cautelosa, cansada e ferozmente protetora. Atrás dela, Ricardo seguia a uma distância cuidadosa, aprendendo pela primeira vez o que significava não liderar, mas esperar. Os dias após aquele encontro desenrolaram-se com uma tensão que Heloísa quase podia sentir em seus músculos, como uma prontidão constante para um impacto.
Ricardo movia-se com cuidado, exatamente como ela o avisara, nunca ligando sem permissão, nunca aparecendo inesperadamente. Ele enviou uma mensagem na manhã seguinte, curta e contida, perguntando quando seria apropriado agendar o teste de DNA. Ela respondeu com uma data e o endereço de uma clínica, nada mais. A simplicidade daquilo parecia estranha após tanta espera emocional, mas era necessária. Estrutura era a única coisa que a mantinha no chão. A clínica era silenciosa e impessoal, paredes brancas e vozes abafadas, projetada para manter as emoções afastadas. Léo e Noah sentaram-se no chão com carrinhos de brinquedo, inconscientes da importância do momento, suas risadas ecoando suavemente pelo corredor. Heloísa observava-os com um aperto familiar no peito, o medo instintivo que vinha ao perceber quão facilmente suas vidas poderiam ser interrompidas por adultos que falharam com eles. Ricardo sentou-se à frente dela, a postura rígida, o olhar fixo nos meninos mais vezes do que nela. Ele parecia diferente agora, despido da facilidade que um dia o definira. Não havia confiança em seus movimentos, apenas contenção, como se temesse que um gesto errado fizesse tudo desabar. O teste em si foi rápido, quase insultuosamente rápido. Alguns cotonetes, algumas assinaturas, sorrisos educados da equipe que não tinha ideia de que estava testemunhando a detonação silenciosa do passado cuidadosamente protegido de um homem. Ricardo agradeceu por hábito, depois parou, percebendo quão absurda a cortesia parecia diante do que ele estava prestes a perder ou ganhar. Eles não falaram muito depois. Lá fora, o céu estava baixo e cinzento, a cidade movendo-se sem consideração pelo que acabara de ser posto em marcha. Heloísa prendeu os meninos no carrinho, seus movimentos eficientes, praticados, não deixando espaço para hesitação. Os resultados estarão prontos em alguns dias, disse ela secamente. Ricardo assentiu. Eu estarei aqui, respondeu ele. Sempre que você disser. Ela não respondeu. A espera foi pior do que ela esperava. Memórias que ela havia enterrado ressurgiram à noite, sem convite e afiadas. A maneira como ele riu. A maneira como ela ficou lá sozinha, humilhada e aterrorizada. Ela observava Ricardo agora através da lente daquela dor, procurando rachaduras, sinais de que aquele remorso era temporário, que desapareceria assim que a realidade exigisse esforço em vez de emoção. Ricardo, enquanto isso, desmoronava de formas que ninguém ao seu redor entendia. Cancelou reuniões sem explicação, ignorou chamadas de sua diretoria e passou longas horas sozinho em seu escritório, olhando para a cidade sem vê-la. O poder não o confortava mais. O dinheiro parecia sem sentido. Cada pensamento retornava a 2 meninos pequenos que carregavam seu rosto e a uma mulher que suportara o que ele descartara. Quando a ligação finalmente veio, Heloísa atendeu na cozinha, uma mão apoiada na bancada, a outra segurando o telefone com tanta força que seus dedos doíam. Probabilidade de paternidade 99,9%, disse a médica calmamente. Heloísa fechou os olhos. Ela sabia, mas ouvir em voz alta ainda parecia uma porta fechando-se para sempre. Ricardo ficou em silêncio por um longo momento quando ela lhe contou. Então sua respiração travou, um som que ele não tentou esconder. Obrigado, disse ele baixinho, por me contar. Naquela noite, ele foi ao apartamento dela pela primeira vez. Não com presentes, não com desculpas ensaiadas para efeito, mas com uma quietude estranha que parecia mais honesta do que qualquer outra coisa que ele pudesse ter trazido. Os meninos olharam para ele cautelosamente do sofá,
curiosidade batalhando com desconfiança instintiva. Ricardo agachou-se lentamente, mantendo a voz suave. Oi, disse ele. Eu sou o Ricardo. Léo sorriu instantaneamente, sem medo, enquanto Noah o estudava com concentração séria. Heloísa observava de perto, pronta para intervir ao menor sinal de direito ou excesso. Em vez disso, Ricardo permaneceu exatamente onde estava, deixando os meninos decidirem a distância. Mais tarde, quando os gêmeos estavam distraídos com blocos, Ricardo finalmente falou. Eu não espero perdão, disse ele. E não espero confiança. Só quero fazer isso direito, mesmo que leve anos. Heloísa cruzou os braços, a exaustão pesando sobre ela. Fazer direito significa consistência, respondeu ela. Significa aparecer quando for inconveniente. Significa não desaparecer quando ficar difícil. Eu não vou, disse ele sem hesitação. Eu já desapareci uma vez. Não sobreviveria fazendo isso de novo. Ela buscou no rosto dele, procurando certeza e encontrando algo mais silencioso, em vez disso, medo. Não de perda, mas de si mesmo. Naquela noite, depois que Ricardo saiu, Heloísa sentou-se na beira da cama observando Léo e Noah dormirem, seus peitos pequenos subindo e descendo em ritmo perfeito. A verdade finalmente havia alcançado a todos eles. O que quer que viesse a seguir não seria simples, ou gentil, ou rápido, mas pela primeira vez desde aquele dia no restaurante 2 anos atrás, Heloísa permitiu-se acreditar que o peso que carregara sozinha poderia, apenas talvez, ser compartilhado. A vida não se tornou subitamente mais fácil após a verdade ser confirmada. Se algo tornou-se mais complicada, camadas com novas expectativas e responsabilidades desconhecidas que nenhum dos dois sabia totalmente como navegar. Ricardo começou a aparecer exatamente como prometera, silenciosa e consistentemente, nunca exigindo mais do que Heloísa estava disposta a dar. 2 vezes por semana no início, sempre nos mesmos horários, sempre com uma mensagem enviada com antecedência e sem protestos se ela dissesse não. Ele aprendeu rapidamente que a paternidade não era nada parecida com a imagem que ele um dia imaginara à distância. Havia birras que vinham sem aviso, noites em que Léo se recusava a dormir a menos que alguém sentasse ao lado de sua cama, e manhãs em que Noah se agarrava à perna de Heloísa, sobrecarregado pelo mundo antes do café da manhã. Ricardo observava, ouvia, absorvia, cometendo erros e corrigindo-os sem defensividade. Aprendeu a segurar uma colher firme, a distinguir um choro de frustração de um de medo, a baixar a voz em vez de aumentá-la. Heloísa permanecia cautelosa, sua confiança guardada por anos de autossuficiência. Ela permitia a presença dele, mas nunca assumia que duraria. Corrigia-o quando ele ultrapassava os limites, recuava quando sentia o aperto familiar no peito e lembrava a si mesma diariamente que a esperança, uma vez quebrada, era perigosa. No entanto, ela não podia ignorar as pequenas mudanças acontecendo ao seu redor. Os meninos começaram a perguntar quando Ricardo viria novamente. Léo esperava na janela em certas tardes, sua empolgação impossível de esconder. Noah, mais reservado, começou a entregar brinquedos a Ricardo sem que lhe pedissem, um gesto silencioso de aceitação que parecia muito mais significativo que palavras. A vida de Ricardo fora daquele pequeno apartamento continuava a se desfazer. Sua ausência na empresa tornou-se impossível de ignorar. Os membros do conselho pressionavam mais, os investidores ficavam inquietos e rumores começaram a circular, remodelando sua imagem em algo muito menos controlado que antes. Ele ouviu os avisos e os ignorou, escolhendo, em vez disso,
sentar-se no chão construindo torres de blocos que eram derrubadas quase imediatamente, rindo apesar de si mesmo quando os meninos celebravam a destruição. Uma noite, após colocar Léo e Noah na cama, Heloísa encontrou Ricardo parado junto à pia da cozinha, olhando pela janela para a rua escura abaixo. As luzes da cidade refletiam-se debilmente no vidro, lançando sombras sobre seu rosto que o faziam parecer mais velho, mais humano. "Eles me querem de volta em tempo integral", disse ele calmamente. "Com condições." Heloísa não perguntou quais eram essas condições. Ela já sabia. "E?", disse ela, mantendo o tom neutro. "E eu disse não", respondeu ele. "Não como antes, não ao custo de desaparecer novamente." Ela virou-se para encará-lo totalmente, buscando em sua expressão qualquer hesitação e não encontrando nenhuma. "Você não tem que queimar sua vida por nossa causa", disse ela cuidadosamente. "Eu não pedi para você fazer isso." "Eu sei", respondeu ele. "Esta é a minha escolha." O peso daquela escolha assentou-se pesadamente entre eles. Heloísa passara 2 anos aprendendo a sobreviver sem ajuda, convencendo-se de que não precisava de ninguém. Permitir espaço para Ricardo em suas vidas significava aceitar uma vulnerabilidade que ela se treinara para evitar. O teste real veio antes do que qualquer um deles esperava. Uma noite, Noah acordou chorando, seu pequeno corpo queimando em febre, a respiração irregular e superficial. Heloísa moveu-se por instinto, checando a temperatura, pegando roupas, preparando-se para correr para o hospital. Suas mãos tremiam apesar de sua experiência, o medo cortando-a com familiaridade brutal. Ricardo estava lá em minutos, tendo passado por lá mais cedo naquela noite. Ele não perguntou o que fazer. Simplesmente pegou as chaves, embrulhou Noah cuidadosamente em um cobertor e permaneceu calmo quando Heloísa sentiu-se cambalear. No hospital, as horas se arrastaram enquanto os médicos examinavam Noah, fazendo exames, monitorando sua respiração. Léo dormia encolhido contra Heloísa em uma cadeira, exausto e confuso. Ricardo permaneceu de pé, alerta, sua atenção fixa nos menores detalhes, como se a vigilância sozinha pudesse protegê-los. Quando o médico finalmente confirmou que era uma infecção grave, mas tratável, as pernas de Heloísa quase cederam. Ricardo a segurou sem hesitação, estabilizando-a enquanto ela lutava para recuperar o controle. "Obrigada", sussurrou ela, as palavras escapando antes que pudesse impedi-las. Ricardo não respondeu imediatamente. Simplesmente ficou ali, a mão firme em seu ombro, não tirando vantagem do momento, não pedindo mais. Naquela noite, sentada ao lado da cama de hospital de Noah, Heloísa percebeu algo que vinha resistindo. Ricardo não estava mais tentando provar a si mesmo. Ele estava simplesmente lá, através do medo, da exaustão e da incerteza, sem condições. A percepção a assustou mais do que a arrogância anterior dele. Quando Noah finalmente adormeceu, Heloísa olhou para Ricardo, a voz baixa e cansada. "Isso não apaga o passado", disse ela. "Eu sei", respondeu ele. "Mas muda o futuro", continuou ela. Ricardo assentiu lentamente. "É tudo o que estou pedindo." Heloísa recostou-se na cadeira, observando o filho dormir, sentindo o peso familiar em seu peito deslocar-se ligeiramente. Pela primeira vez, ela se permitiu imaginar uma vida onde não estivesse carregando tudo sozinha. Não porque precisasse ser salva, mas porque alguém finalmente aprendera a ficar. A mudança veio silenciosamente, não através de declarações ou gestos dramáticos, mas através de consequências que Ricardo não podia mais adiar. A empresa convocou uma reunião de emergência
e desta vez o tom era inequivocamente final. Ele chegou atrasado, não porque não se importasse, mas porque Léo se recusara a soltar sua manga naquela manhã, seus dedos pequenos curvados com força, como se pressentisse algo prestes a mudar. Ricardo ficara até o menino adormecer novamente, escolhendo presença em vez de pontualidade sem hesitação. A sala de reuniões parecia mais fria do que ele se lembrava. Rostos que um dia sorriram facilmente para ele, agora o estudavam com uma impaciência finamente disfarçada. Gráficos foram apresentados, números discutidos, reputações pesadas. Suas ausências prolongadas, sua recusa em seguir as condições acordadas, os rumores circulando na imprensa sobre gêmeos que ele negara e depois, subitamente, reconhecera, tudo foi exposto com precisão clínica. "Isso não é sobre sua vida privada", disse um dos diretores cuidadosamente. "É sobre estabilidade." Ricardo ouviu em silêncio, mãos cruzadas, seus pensamentos longe dos relatórios trimestrais. Quando foi sua vez de falar, ele não se defendeu. Não prometeu refocar ou tranquilizá-los com a confiança familiar. "Eu não vou desaparecer da vida dos meus filhos", disse ele simplesmente. "Se isso me torna instável aos seus olhos, então terminamos." A decisão veio rapidamente depois disso. Declarações oficiais foram preparadas. Um plano de transição foi discutido. Ricardo assinou os papéis sem discussão, sua assinatura firme, apesar da magnitude do que estava abrindo mão. Ao sair do prédio, não havia sensação de triunfo ou devastação, apenas uma calma estranha e desconhecida. A notícia estourou em poucas horas. Heloísa a viu primeiro no celular enquanto esperava na fila do supermercado, a manchete afiada e imperdoável. Sentiu o aperto familiar no peito, medo misturado com raiva e algo perigosamente próximo da culpa. Quando chegou em casa, Ricardo já estava lá, sentado no chão com os meninos, construindo uma torre torta de blocos que desabava a cada poucos minutos entre risadas deleitadas. Ela observou-o por um longo momento antes de falar. "Você perdeu o emprego", disse ela calmamente. Ele assentiu. "Eu escolhi perder." A reação dela foi imediata e aguda. "Você não precisava fazer isso." "Eu sei", respondeu ele. "Mas eu não estava disposto a negociar mais tempo com eles." Heloísa virou-se, sobrecarregada por emoções que se treinara para não alimentar. Ela sobrevivera por conta própria. Não pedira sacrifício. Nunca quisera ser a razão pela qual outra pessoa caísse. Naquela noite, após os meninos dormirem, a tensão finalmente veio à tona. "Você não pode tomar decisões assim por nossa causa", disse ela, andando pela pequena sala de estar. "Não serei responsável por arruinar sua vida." Ricardo levantou-se lentamente, a expressão séria, mas calma. "Minha vida não foi arruinada", disse ele. "Ela estava vazia. Há uma diferença." Ela parou de andar, a respiração presa. "Você não pode reescrever a história", disse ela. "Você riu de mim. Você foi embora." "Eu sei", respondeu ele baixinho, "e passarei o resto da minha vida assumindo isso, mas não deixarei que isso seja o fim de quem eu sou." O silêncio estendeu-se entre eles, espesso e pesado. Heloísa afundou no sofá, a exaustão finalmente quebrando suas defesas. "Estou com medo", admitiu ela. "Toda vez que começo a acreditar que você vai ficar, lembro quão facilmente você não ficou." Ricardo não se aproximou, não a tocou, deixou a distância permanecer, respeitando-a. "Eu não posso apagar isso", disse ele. "Tudo o que posso fazer é ficar agora, mesmo quando não há nada a ganhar." As semanas seguintes testaram essa promessa implacavelmente. O dinheiro encurtou,
Os horários mudaram. Ricardo aceitou trabalhos de consultoria, depois algo menor, ajustando-se a uma vida sem assistência ou prestígio. Ele aparecia todas as manhãs, preparava lanches, aprendia as rotinas da creche e memorizava rituais de dormir. Quando Heloísa trabalhava até tarde, ele cuidava do jantar. Quando Léo tinha pesadelos, Ricardo sentava-se ao lado de sua cama até o medo passar. Quando Noah ficava quieto e retraído uma tarde, Ricardo notava antes de qualquer outra pessoa e ficava por perto sem pressionar. Os meninos mudaram também. Pararam de perguntar para onde ele iria a seguir. Pararam de hesitar antes de buscá-lo. Léo começou a chamá-lo de papai, sem ser induzido, a palavra pousando com certeza, silenciosa em vez de empolgação. Noah seguiu mais lentamente, mas uma noite, enquanto Ricardo o carregava para dentro após uma longa caminhada, o menino encostou a cabeça no ombro de Ricardo e adormeceu ali, confiando plenamente. Heloísa viu tudo aquilo. Uma noite, enquanto dobrava a roupa, percebeu que não se sentia sozinha há semanas. A percepção a sobressaltou. A independência fora sua armadura, sua identidade, sua sobrevivência. Deixar alguém compartilhar o peso parecia quase uma traição à mulher que ela fora. Mas também parecia um alívio. Quando ela finalmente falou, sua voz era pouco mais que um sussurro. Não sei como fazer isso sem me perder. Ricardo encontrou o olhar dela com firmeza. Você não tem que perder nada, disse ele. Apenas não carregue tudo sozinha mais. Heloísa não respondeu imediatamente. Olhou para o corredor onde seus filhos dormiam, seguros e aquecidos, a respiração constante e tranquila. Pela primeira vez em 2 anos, o futuro não parecia algo pelo qual ela tinha que lutar sozinha. Parecia incerto, frágil, irreal. O tempo suavizou as arestas afiadas de tudo o que um dia parecera insuportável. Não apagou o passado, mas o remodelou, transformando feridas em cicatrizes que não sangravam mais ao menor toque. Um ano passou devagar e rápido ao mesmo tempo, marcado não por pontos de virada dramáticos, mas por dias comuns que silenciosamente costuraram suas vidas. Ricardo não vivia mais em um mundo de escritórios de vidro e barulho constante. Seus dias começavam cedo agora, não por causa de reuniões, mas porque 2 meninos pequenos acreditavam que amanhã deveria começar com perguntas e risadas. Ele aprendeu o ritmo de suas vidas intimamente. A maneira como Léo acordava faminto e barulhento, já planejando o dia, enquanto Noah preferia o silêncio, sentado com seus carrinhos, até se sentir pronto para falar. Ricardo adaptou-se sem reclamar, descobrindo uma paciência que nunca soube possuir. Heloísa observava a transformação com uma mistura de descrença e esperança cuidadosa. Notou como Ricardo nunca perdia uma busca na creche, como se lembrava das consultas médicas sem lembretes, como se ajoelhava para encontrar os meninos no nível dos olhos quando estavam chateados, em vez de ignorar seus sentimentos. Ele não tentava comprar o afeto deles ou compensar o tempo perdido com gestos grandiosos. Simplesmente ficava, dia após dia, mesmo quando a exaustão pesava sobre todos eles. Mudaram-se para um apartamento ligeiramente maior na periferia da cidade, mais perto de parques e ruas mais silenciosas. Não era luxuoso, mas parecia vivo. As paredes encheram-se gradualmente com desenhos de giz de cera, móveis descombinados e fotografias que Heloísa um dia acreditara que nunca teria. Havia discussões, momentos de tensão, noites em que o medo rastejava de volta sem convite, mas havia também risadas que vinham mais fáceis que antes e um senso de responsabilidade compartilhada que os ancorava.
Heloísa voltou a estudar em tempo parcial, algo que adiara por anos, com medo de desejar mais do que a sobrevivência. Ricardo a encorajou sem pressão, assumindo turnos extras e trabalhos freelancers para que ela pudesse frequentar as aulas. O apoio a inquietava no início. Ela construíra sua identidade em torno de fazer tudo sozinha. Aceitar ajuda parecia pisar em terreno desconhecido, mas, lentamente, aprendeu que a dependência não precisava significar fraqueza. Os meninos floresceram. Léo tornou-se infinitamente curioso, fazendo perguntas sobre tudo, desde a lua até o porquê de as pessoas chorarem. Noah tornou-se mais corajoso, sua natureza silenciosa dando lugar a momentos de ousadia inesperada, especialmente quando se sentia seguro. Discutiam como todos os irmãos fazem, faziam as pazes rapidamente e dormiam a maioria das noites embolados, seguros no conhecimento de que alguém sempre viria se chamassem. Uma noite, após os meninos finalmente adormecerem, Heloísa e Ricardo sentaram-se juntos na varanda, as luzes da cidade cintilando abaixo. O ar estava quente, carregando os sons do trânsito distante e risadas de apartamentos próximos. Eu costumava pensar que o amor era algo que acontecia com você, disse Heloísa baixinho. Algo súbito e avassalador. Ricardo ouviu sem interromper. Agora acho que é algo que você escolhe, continuou ela. Todos os dias, mesmo quando é desconfortável. Ele assentiu lentamente. Especialmente então. Ela virou-se para ele estudando seu rosto, procurando o homem que um dia rira de seu medo. O que via agora era alguém diferente, moldado pelo arrependimento, pela responsabilidade e pela devoção silenciosa. Não posso prometer que nunca terei medo novamente, disse ela honestamente. Não preciso de promessas, respondeu Ricardo. Apenas de honestidade. Meses depois, em uma tarde quente, os quatro estavam em um pequeno parque, observando Léo e Noah perseguirem-se entre as folhas caídas. O riso dos meninos enchia o ar, leve e sem fardos. Papai, olha! Gritou Léo, tentando um pulo desajeitado. Ricardo riu, batendo palmas enquanto Noah o seguia com mais cautela. Heloísa sentiu algo sossegar em seu peito, uma sensação de paz que não sabia que ainda procurava. Aquela não era a vida que imaginara 2 anos atrás, parada sozinha e grávida, descartada e humilhada. Era mais difícil, mais bagunçada e muito mais real. Mais tarde, naquela noite, após os meninos dormirem, Ricardo ficou no batente da porta do quarto deles por um longo momento, observando-os respirar. Heloísa juntou-se a ele silenciosamente. Eu desperdicei tanto tempo, disse ele com a voz baixa. Você está aqui agora, respondeu ela. É disso que eles vão se lembrar. Ele buscou a mão dela, não hesitante desta vez, sem medo de ser visto. Ela permitiu. O futuro não se desenrolou como um conto de fadas. Não precisava. Desenrolou-se em marmitas preparadas, conversas tarde da noite, pequenos sacrifícios e escolhas feitas repetidamente. Ricardo não era mais definido por seu título ou riqueza. Heloísa não era mais definida apenas pela sobrevivência. Eram definidos pela família, que construíram a partir de pedaços quebrados por um amor que veio não da perfeição, mas da responsabilidade, do crescimento e da coragem de ficar. E pela primeira vez, tudo aquilo parecia ser o suficiente.